Na minha busca incessante sobre conectividades, eu encontrei Mariana Kiss, que vai se apresentar, porque ninguém melhor do que ela para dizer o que ela faz, né? Senão eu estaria classificando ela, porque é muito pouco diante do muito que ela faz. Nossa, que honra estar aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela consideração, pelo olhar. Olha, é muito difícil eu dizer quem eu sou, porque eu sou tantas coisas. Só que, antes de tudo, eu sou uma mulher que quer o bem de outras mulheres e a transformação de outras mulheres, né? Eu acho que essa é a parte mais importante e a parte que mais me define. Aí, fora isso, sou terapeuta sexual, tântrica taoísta, também sou escritora, professora de sexualidade, mentora, radialista, jornalista. E se você quiser que eu seja outras coisas, a gente pode combinar. Eu me entrego. Sou geminiana. Eu fiz uma terapia com ela e foi um dos momentos assim de maior transformação minha como ser masculino, entre aspas, né? Assim, eu conheci áreas no meu corpo e nessas áreas prazeres que eu nunca tinha experimentado, que Mariana me mostrou através da prática dela. Essa prática, ela é milenar, ela é antiga, de onde ela vem? Nossa, ela é uma prática milenar. Vem do... Não se sabe ao certo se tem como origem a Índia ou o Egito. E ela é aderida à medicina tradicional chinesa, que parte do princípio de que a gente se cura por meio do prazer. Olha que lindo. Eu soube que na Índia, um amigo meu, teve aqui esse final de semana, eu comentei sobre o seu trabalho, e ele me disse que o Tantra na Índia é bem perseguido, né? Sim, o que acontece principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, todas essas filosofias de vida milenares, o Tantra, o pompoarismo, eles foram introduzidos na prostituição, na pornografia. Por quê? Porque as mulheres praticantes, né, viúvas do pós-guerra, precisavam se sustentar. Então essas práticas, elas foram marginalizadas, elas foram diminuídas, né? E como essas regiões também foram civilizadas, dominadas por outras culturas, as culturas mesmo de origem foram deturpadas, submetidas, subjugadas. E dentro do Tantra, a gente não tem só a linha da sexualidade, a gente tem diversas outras linhas. A gente tem a linha da magia, por exemplo. Então, por esses motivos, é que o Tantra é perseguido. Agora é aquela coisa, né? Tem gente que efetivamente usufrui do Tantra milenar e tem gente que usa de forma pejorativa esse conceito, né? Tanto que aqui no Ocidente, quando a gente fala em Tantra, em prática tântrica, todo mundo acha que é masturbação, que é prostituição. Me perguntam, inclusive, se eu faço massagem completa. E eu, tonta, né? Faço completa. No final, a gente finaliza com a respiração orgástica. Não é isso que eu estou perguntando, Mariana. Estou perguntando se faz tudo. Não, faz tudo que eu sou terapeuta. Eu faço aproveitar, deixa assim. A minha experiência com ela foi linda, porque ela virou-se para mim e disse assim: Anselmo, eu vou te tocar, eu vou te conduzir, você pode fazer o que você quiser que eu te acompanhe. Sim. A única coisa que eu quero te lembrar é que eu sou uma terapeuta. Sim. A partir daí ficou estabelecido, né, o limite ético entre eu e ela, e na segunda sessão já estava completamente solto, não foi? Isso. Completamente solto. E aí eu consegui me entregar à terapia, e a terapia me trouxe um rejuvenescer assim, que eu precisava muito. Eu queria te perguntar uma coisa. Assim, é tão bonito a tua doação, é tão generosa a tua profissão. Isso foi um chamado que você teve? Como é que é isso? Como é que surgiu isso? Nossa, surgiu há 13 anos, quando eu, formada em jornalismo, escrevi um livro para minha mãe chamado Como Ser uma Mulher Solteira. Ela estava numa separação bem recente. Nisso, o público
achou que eu era psicóloga e veio atrás de mim com as lamúrias. Meu relacionamento é assim, minha vida sexual é assado. E eu pensei, nossa, que responsabilidade é minha. Eu sou jornalista, eu não sou terapeuta, nem psicoterapeuta. E aí eu fui atrás de conhecimento, sempre bem específico. Eu tenho 5 formações na área da sexualidade e de uns 3 anos pra cá, eu pensei assim, não, o que está faltando aqui? Já passei pelo BDSM, já conheci os universos do swing, do liberal, enquanto cientista, né? Falta o Tantra, tem que conhecer o Tantra. Aí fui pro Tantra, mas buscando uma experiência pessoal. E quando eu vi os benefícios do Tantra para as pessoas, eu falei assim, não, eu tenho que trazer para a minha terapêutica. Principalmente porque o meu foco terapêutico são as mulheres. E o que a mulher é? Travada, reprimida, não se conhece. Então, em geral, na primeira sessão com a mulher, é uma sessão de vasculha, de mapeamento. Olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Aí eu boto o dedinho, bota o dedinho você também. Você conhecia essa parte do seu corpo? Para a mulher é tudo novidade. Aí a partir da segunda sessão, não, é que em geral as pessoas se sentem mais à vontade, mais confiantes em mim como terapeuta, porque é algo muito novo, né? Muito novo. Tão novo que numa palestra que ela deu aqui na Casa Azul, ela apresentou uma réplica, né, desse tamanho assim, da vagina, né? E dentro da vagina o clitóris, ou clítoris, como você quiser dizer. E aí ela retirou o clitóris de dentro da vagina e mostrou pra gente, assim, pela primeira vez, anatomicamente, a gente viu o que é o clitóris. Né? O homem nunca sabe o que era. Não, e não tem nos livros de biologia que a gente estuda na escola. Não? Não, porque como o clitóris ele é um órgão exclusivo para o prazer, não pertence à área reprodutiva, é indiferente à fertilidade feminina, ele foi escondido, inclusive, de livros de anatomia e de medicina. Mentira. Juro? Sim, é. De 1998 para cá é que se descobriu a anatomia dele por completo. Porque até então ele era escondido, renegado, ele era a teta do diabo na era medieval. Sim, e ele proporciona à mulher um prazer transcendental. Alguém queria que a gente tivesse prazer nessa vida? Não, né? O contrário, né? Exatamente. Ainda mais esse mundo, né, civilizatório que foi totalmente dominado pela Cúria Romana, né, o Vaticano e suas domínios, né, mundiais, né, não há um país. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha vida foi ter ganho uma excursão na Europa, e aí cada cidade que a gente ia, o guia descia, o que ele mostrava primeiro? A igreja. Aí eu tive a noção do tamanho do império, né? Sim. Aí depois eu fui ler o Domênico Massi, que fala exatamente isso que você está falando, de como as coisas são escondidas, Sim. não podem ser reveladas, né, no nível Sim. do prazer. Por exemplo, por que a gente trabalha 8 horas por dia, 5 vezes por semana? Para a gente ter prazer em algum momento da nossa vida, quando a gente tem uma folga. Ou quando a gente chega em casa, e aí, marido, vamos lá, tome banho, quero usar. A gente precisa disso. Exatamente. Né? Só que como é que era na era industrial, por exemplo? Não eram 8 horas diárias de trabalho, eram 18 horas de trabalho. E aí você gostaria que teu funcionário tivesse prazer em casa? Claro que não, senão no dia seguinte está faltando trabalho. Agora é muito melhor ficar em casa. Então foi uma era ainda mais com esse reforço contra o prazer. Tanto que o prazer é pecado, não pode. Não só o prazer sexual entre homem e mulher, ou seja, entre duas pessoas ou diversas pessoas, ou uma pessoa, né? Porque também é proibido o alto prazer. Mas os prazeres fora da cama também são proibidos. Não pode beber, não pode comer não sei o quê, não pode dançar, não pode ouvir música assim, assado, né? Então, quantos prazeres nos foram negados? Inclusive o nosso prazer primo, que é a nudez. A gente jamais põe roupa na gente. Não deixam nem a gente aproveitar um pouquinho da nossa pele. Não deixam a gente ter contato com a nossa mãe pele com pele. E aí quando eu digo nas redes sociais que minha filha toma banho comigo e no final, antes da gente se enrolar lá fora, a gente se abraça,
Os olhos fazem assim, né? Mas eu sinto falta disso desde que ela saiu da minha barriga. Nossa. Já botaram roupa nela. E quantas roupas nos colocam? Né? Roupas, literalmente roupas, e outras roupagens que não nos pertencem, de mitos, de tabus, de proibidos. Essa é a minha profissão, né? Que é exatamente isso, vestir essas roupas, né? E de todas as épocas, e através do desnudamento dessas roupas, né? Você consegue mostrar o ser humano que está aprisionado ali dentro, né? Exatamente. E o meu trabalho terapêutico é desnudar as pessoas. Pode falar, pode abrir, você está num local seguro, sigiloso. Dona do próprio poder. Que poder é esse? Que poder é esse? É o poder da autonomia pessoal, que a mulher não tem. Quando tem, ela é dita como bruxa, ela é dita como uma safada, ela é dita como uma ninfomaníaca, né? É esse poder de não precisar do outro para ser feliz, de encontrar a própria felicidade em si, e aí sim a gente reverbera, divide se quiser, se não quiser também não divide. E a dona do próprio poder é justamente essa ideia que eu tenho de autonomia, de tudo. De autoconhecimento íntimo. De autoconhecimento íntimo, principalmente, né, isso que você falou sobre o clitóris, né, eu trouxe, na verdade, um protótipo da vulva, não da vagina. A vagina é só um brinquedinho desse vasto parque de diversões que a gente tem. Mas por que você conhece como vagina? Porque sexo é penetração. Foi isso que a gente aprendeu. Foi isso que eu aprendi. Mas não. A mulher pode explorar, né, essa área mais externa, os grandes e pequenos lábios. Mas qual é a diferença da vagina para a vulva? A vagina é só o canal tubular interno. A vulva é tudo aquilo que você vê quando você tira a roupa da sua amada. Opa! Tudo isso é tudo. É um conjunto de todos esses órgãos. É um conjunto que leva monte público, grandes e pequenos lábios, clitóris, uretra. A uretra é muito sexual, viu? Altamente sensível ao prazer. E aí sim, você tem a entrada da vagina e a vagina como órgão tubular. Que é o que vai fazer a fecundação, né? Exatamente. Mas não necessariamente. Eu sou um homem carioca, né, com uma formação totalmente machista. Sim. Né? E eu cresci ouvindo isso, né? A penetração é que é o grande barato, né? Exatamente. Que é comer a mulher. E o resto é preliminar. Preliminar. Porque antecede o principal, que é a penetração. Preliminar, exatamente. Odeio preliminar. Exatamente. Preliminar não existe. Não, porque se você pega uma mulher, né, de vagina curta, que existe, ou mulher sem vagina, porque algumas nascem com defeitos anatômicos e está tudo bem. Você vai dizer para ela que o sexo oral que ela gosta e que é a única coisa que lhe dá prazer é preliminar? Não, para ela é o principal, né? Assim, na história da sexualidade, eu li algumas coisas assim, que a primeira descoberta dos nossos antepassados era o sentido da reprodução, que é quase que um instinto natural. Sim. Então, observando os outros animais, os nossos antepassados homens, né, no sentido de humanidade, eles criam a mulher de 4, né, na posição de cabeça baixa, inclusive, né, porque a penetração acontecia e anatomicamente a ejaculação já ia direto para o canal e, consequentemente, para a germinação. Né? Sim. Quando foi que a mulher virou de frente para o homem? Na verdade, a mulher nasceu virada de frente. A mulher não nasceu de 4. Porque antes desse conceito patriarcal, no qual estamos inseridos há mais de 5.000 anos, nós tivemos 25.000 anos anteriores de sociedades matrifocais, onde o foco era a mulher. E principalmente ela era quem escolhia com quem ela se relacionava, com quantos, porque não tinha essa ideia de casal. Essa ideia de casal é muito recente. E que posição ela queria ou deixava de querer, ou deixava de fazer. E naqueles dias que ela não estava afim, ela era respeitada. Não existia o estupro marital desde que eu quero lhe usar. E quem mandava eram nós mulheres.
Por quê? Porque a gente dava luz ao mundo, não tinha teste de DNA e ninguém sabia que era o pai. Isso é tão importante que você está dizendo. Eu vi um filme produzido por uma atriz judia sobre a cultura judaica, né? Os judeus eles têm um acordo que toda sexta-feira tem que rezar. E o resto da semana não? Não. Que pena. Que A sexta-feira é obrigatória, querendo ou não querendo. Nossa, complicado. E olha que é uma cultura extraordinariamente rica, né? Sim. A cultura judaica é uma das mais incríveis, né? No entanto, eles têm esse ortodoxismo na sexualidade, porque a sexualidade, como você falou, esses 25 mil anos foram apagados. Foram apagados, renegados pela arqueologia. Você viu a peça que eu faço, e um dos momentos que eu mais gosto da minha atuação é quando eu viro para a plateia e falo assim: por que a gente casa? Não é? Exatamente. Quando você falou, né? Quer dizer, de repente, depois desses 25 mil anos, alguém chegou e disse assim: não, é legal ter um casal. A história não foi bem assim. Não? Não, foi assim. O homem começou a brigar por terra. Aí ele dizia assim: caramba, briguei, matei, esfolei, escravizei, prostituí para conquistar aquela terra. Vou deixar para o filho bastardo do vizinho? Não. Eu tenho que garantir que aquela cria é minha. E aí vem a ideia de casal. E aí vem a ideia de aprisionar a mulher em casa, porque não se tinha teste de DNA. Como é que você iria comprovar que aquele filho era teu? Prendendo tua mulher. Essa é a história da humanidade agricultora. Tudo começa a mudar também com os grupos pastoris que surgem, né? Lá na época antiga, em que eles, né, cultivavam e contavam, né, o seu rebanho, né? Eu tenho tantas cabras e tantas ovelhas. Se eu casar com a minha filha, com aquele cara ali, aquele cara tem 17 cabras. Então, aí começa a estrutura do proto-capitalismo, né? Ou seja, né, você começa a ter um poder e aí a mulher passa a ser também parte do acordo. O objeto de poder. Mesmo porque nessa época as mulheres não eram dignas de amor. A gente fica vendo esses filmes épicos, né? A Helena de Troia. Era 1 em 1 milhão que merecia receber amor. Porque os homens é que se amavam. O amor era digno entre os homens. Mulher era receptáculo de cria. Não, você citou a obra-chave. Porque quando você vê Helena de Troia, por exemplo, Troia, tá? O amor dos príncipes troianos, por exemplo, é muito maior. Sim. Né? O irmão do Paris, o Paris ele não é um grande guerreiro, né? Não é, exatamente. E aí quando ele vai ser morto pelo grego, né? O irmão dele, esqueço o nome aqui agora, o irmão dele vai e se coloca na frente para defender o irmão. Quer dizer, o amor pelo irmão é maior do que o amor que ele tem pela própria mulher. Sim, né? Eu brinco muito com esse filme, esse mais recente do Brad Pitt, que ele defende muito um sobrinho que ele tem. Por quê? Porque o sobrinho dele foi efebo dele, foi o grande amor dele. Era muito comum. Efebia é quando os senhores mais velhos educavam os adolescentes antes deles começarem a ter barba, antes deles irem para o exército. E como é que era feita essa educação? Primeiro, que o amor era ensinado de forma afetiva, e o amor entre homens, né, a homossexualidade como a gente conhece hoje, que hoje tem esse nome, Grécia e Roma antigas eram mais do que disseminadas. A palavra pederastia, na verdade, é um atributo honorífico a um general, a um herói ou a um senador. Ele tinha direito de ter um garoto. Sim, que eram os efebos. Eles educavam esses meninos por meio da penetração anal, por meio dessa prática anal. Que, aliás, é uma das práticas que a gente chama de cópula-tergo, que esse nome veio do Egito Antigo, é a prática mais antiga da humanidade. É a cópula por trás, a cópula a tergo, que depois tornou-se um simbolismo de submissão. Por quê? Porque as sociedades escravizadas, conquistadas, né,
se tornavam ali objetos. Então, os generais, os soldados iam lá e colocam a perna em todo mundo. Vou aproveitar para fazer uma ilustração de algo assim que sempre me chamou muita atenção, assim, né? Sim. Por que se chama a pessoa que transa o mesmo sexo de viado? Não de ver isso. Viado, fulano é viado, eu sou viado, eu gosto de homem. Então, de ver isso, né? O que esse bicho tem a ver com a sexualidade? Aí eu vi um filme onde o território é disputado por dois alces, que na verdade é o nome do viado, né? E eles lutam entre eles, né, com aqueles chifres, aí você entende por que ele tem tantos galhos na cabeça, parará. Aí o dono do território, que está sendo ameaçado pelo invasor e que está perdendo a luta, para ele não perder o território, ele vira. Ele dá o rabo pro invasor. Olha. Aí veio a expressão viado. E o que mais tem hoje na minha prática tântrica? Homens casados heterossexuais pedindo a prática anal, né? A desensibilização anal, como a gente chama. Porque em casa não tem a liberdade de pedir porque acha que é coisa de viado. E a primeira pergunta que me fazem: ai, Mariana, eu gosto de ser penetrado, sou viado. Aí eu tenho que desconstruir, né, gente? A sua zona de estímulo não define a sua orientação sexual. Porque são coisas completamente diferentes. Uma coisa, vamos repetir aqui. A zona de estímulo não define a sua orientação sexual. O que define a sua orientação sexoafetiva é o que você deseja, não onde você é tocado. Mesmo porque já foi feita uma pesquisa na Inglaterra que a maioria dos casais homossexuais não tem relação com penetração. Eles têm relação com sexo oral, eles prezam o amor, a conquista, o beijo na boca, mais do que a prática anal. Não é todo homossexual que, vulgarmente falando, dá bunda. Eles também, tem gente que também não gosta e tá tudo bem. E eu efetivamente conheço casais de homens que não têm penetração. E tá tudo bem. Até porque os prazeres, né, na zona peniana vão muito além dessa coisa da penetração. Você tem um bom estímulo oral, você tem um bom estímulo de massagem. Tá. Agora, para a gente finalizar aqui essa conversa que é riquíssima, né? Vamos falar de uma coisa que me interessa muito, porque estou trabalhando com isso com a doutora Marta Rocha, que é a coisa do rejuvenescimento, né? O homem é um reprodutor que sua trajetória termina muito cedo, né? Sobre 35 anos é o tempo cibernético da complementação biológica do reprodutor. A partir daí já começa, né, uma curva descendente. O que o homem tem que descobrir como prazer quando a ereção já não é potente, quando a disfunção acontece, quando a vergonha... Duas coisas que são essenciais antes disso tudo acontecer. Uma, que o nosso maior órgão sexual é a nossa pele. Sabe aquela figurinha que espalham por aí que zona erógena do homem é só na glande e na mulher é no resto do corpo? Não. Para o homem também é no resto do corpo. Então, se ele descobre esses prazeres, se tem um prazer, um orgasmo, desde o dedão do pé até aqui a ponta da cabeça, o dia que ele tiver efetivamente uma disfunção sexual, ele não vai nem perceber. Porque ele desfoca o sexo daqui e joga o sexo no resto do corpo. E o segundo, que é o nosso melhor órgão sexual, que é a nossa cabeça, o nosso cérebro. Se não funciona, nada funciona. Eu atendo jovens de 20 anos com disfunção erétil psicogênica, porque a cabeça está tão conturbada, tão bloqueada, tão cheia de tabus e dessa coisa dessa pressão masculina, porque eles também são repreendidos, só que de forma inversa, né? E se a cabeça não funciona, o negócio não funciona também. Tem um amigo farmacêutico que ele fala que o Viagra é mais vendido para jovens. Sim, e o que é um crime, porque não tem efeitos colaterais com relação a taquicardia nem nada disso. Só que esse tipo de medicação para jovens que não necessitam pode resultar em priapismo, que é quando o pênis tumesce
ele não consegue ejacular, e aí esse sangue não detumesce, não consegue voltar para o resto do corpo. E aí inflama, machuca, dói. E como é que se resolve? Cirurgicamente. Depois fica de molho lá 6 meses sem poder usar o bichinho. Mariana, muitíssimo obrigado. Você é Eu demais. agradeço. É um prazer enorme aqui em Conectividade. A gente está conectado a esse nível de conhecimento.